Muito boa tarde a todos. Estamos aqui, eu sou o Ciro, da Programação Energética. Estamos começando mais uma reunião semanal da Programação da Operação, pelo ONS. E eu vou estar hoje conduzindo aqui as nossas apresentações. Primeiramente, desejando a todos um excelente 2022, aí de muitas realizações, muitas felicidades a todos. E, como de costume, a nossa reunião ela vai ser dividida em 3 blocos. O primeiro bloco será as apresentações feitas pelo pessoal da PRH, com o Rafael, o Arthur e o Paulo Vitor, e primeiramente a gente vai chamar aqui o Hélio, para uma primeira nota aí para todos. Então, uma boa apresentação a todos. Hélio, por favor, está contigo. Valeu, Ciro. Obrigado aí pela introdução. Eu, aproveitando aí as palavras do Ciro, desejo a todos um ano novo bastante saúde, paz, espírito e força e bastante trabalho para todos nós. Antes de começar a apresentação de fato, o round de apresentações de fato, eu vou só compartilhar aqui com vocês a minha tela rapidinho para falar sobre o GFS de ontem, Alguns de vocês fizeram algumas perguntas lá depois do aviso, que ia ser utilizada a contingência. Então, a ideia aqui é só meio que dar uma satisfação para vocês, no que aconteceu e por que a gente acabou utilizando a contingência. Ontem, na verdade, aconteceram vários problemas. Na verdade, o INCEP já apresentou um problema no início, na terça-feira, no início da semana, apresentou um problema parecido. Mas ontem, esse problema ficou um pouco mais estendido do que normal, e aqui eu vou apresentar para vocês mais ou menos como que é a nossa rotina de GFS como um todo, Na verdade, a gente baixa lá da NOAA, tanto o GFS 50 km, que é esse primeiro item aqui de cima, quanto o 25, que é esse de baixo. Então, 50 km, basicamente, é para atender a previsão hidrológica, previsão de vazão, e o 25 km é para atender a eólica e a solar, com as variáveis de previsão de vento a 100 metros, e as variáveis radiação de curto incidente, a superfície, temperatura, pressão, enfim, para atender a questão da eólica ou da solar. Essa aqui é mais ou menos a rotina que a gente segue, A gente baixa o dado, pode baixar o dado lá de 3 formas, A primeira que a gente usa aqui, que é pelo um appzinho lá do que tem lá no Nomads, que aqui a gente consegue baixar o dado recortado já e com as variáveis que a gente quer. Então, a gente dá prioridade para essa opção, porque é a opção que, para nós, aqui no INS, pelo menos, é a opção mais rápida para baixar, A segunda opção, que foi até uma dessas que algum de vocês sugeriram lá nas respostas, depois do aviso da contingência, é baixar pelo HTTPS, na verdade, ou por esse HTTPS primeiro aqui, ou por esse segundo aqui. Esse segundo aqui, eu entendo que ele é utilizado mais também por eles, como uma espécie de contingência. De qualquer maneira, a gente tem essas 2 opções também na nossa suíte aqui, e nessas 2 opções tem 2 aplicativos lá, os dois programinhas em PL que eles mesmos, no site deles, eles mesmos oferecem, para a gente poder utilizar. Aqui a gente consegue baixar o dado com as variáveis que a gente quer, mas a gente baixa o dado global. Então, é um pouquinho mais lento que esse aqui. E esse aqui é o último caso, que a gente acaba utilizando o FTP, direto mesmo, Aí é que você baixa o arquivo gigantesco do modelo com todas as variáveis para todo o globo, Então, essa é mais ou menos a ordem. Nesse caso específico aqui do GFS 25 km, a gente só baixa o determinístico, para eólica e para solar, com as variáveis de interesse, para a previsão desses 2 tipos de geração, e também usa os PLs que eles disponibilizam no site, permitindo a gente cortar pelo menos as variáveis, não em termos de área. O que aconteceu ontem é que desde o momento que a gente percebeu, na verdade, desde a manhã, que a gente percebeu que estava com problema, a gente já tentou começar a baixar. Esse aqui estava indisponível, o primeiro, e esse último também estava disponível. Então, a única alternativa é esse segundo aqui. E mesmo esse segundo aqui, quando a gente começou a tentar baixar isso aqui por horário operacional, que fica disponível, se não me engano, se pega por volta de 8, 8h30 da manhã, a gente estava tendo muito problema de lentidão. E, em algum momento, inclusive, na verdade, esse aqui era o único lugar que eles disseram que iam continuar alimentando o dado, E, na verdade, em algum momento, isso acabou concorrendo com isso daqui de baixo.
né, mesmo estando lento, isso acabou ocorrendo. Isso aqui, o acesso estava lento, intermitente, às vezes conseguia, às vezes não conseguia, e aí a gente atingiu, né, essa norma que eles implementaram em abril de 2021, que é de hits no site, ou seja, durante a manhã a gente ficou travado por um tempo aqui, por causa dessas lentidões, né, e por causa de competir com o GFS operacional da previsão de precipitação e da eólica solar. E aí, logo depois que acabaram esses processos, né, o que ficou mais lento, em algum momento a gente não conseguiu nem acessar. Depois que acabou essa competição, né, a gente foi liberado para acessar o dado de novo, mesmo esse acesso aqui do segundo estava bastante lento, muito lento. E daí, no final da tarde, né, a gente já tendo decidido que ia realizar a contingência por causa de toda a lentidão do processo, né? Vocês também devem ter percebido que ontem aquele arquivo do PSAT também entrou um pouquinho mais tarde, ou seja, teve alguma instabilidade também, não só nesses sites, também fora, mas também interno, em relação a acesso a dado interno que a gente precisava também. E no final da tarde a gente recebeu esse e-mail deles aqui, dizendo justamente que mesmo o dado disponível, né, em um daqueles HTTPS que a gente utilizou, o mundo todo começou a procurar só lá, porque era o único lugar que tinha disponível. E daí a gente acabou que atrasou muito esse processo no dia de ontem, né? Hoje o processo já fluiu normalmente, né? A gente, inclusive, manualmente parou um processo para iniciar o da precipitação, depois iniciou a eólica solar, e hoje ocorreu tudo normalmente. Então, foi mais ou menos por isso que aconteceu foi decidir essa contingência de ontem, né? Na verdade, competição de processos internamente, lentidão, mesmo com acesso ao FTP PRD lá, que é o HTTPS, né? Aí, no final, a gente conseguiu colocar o dado na página bem mais tarde do que o horário que a gente coloca normalmente, né? Isso, felizmente, não acontece sempre, mas hoje o acesso já foi normalizado, o dado foi disponibilizado em tempo hábil, né? E imagino que agora, com essas alternativas, a gente sabendo de todos esses problemas, a gente consiga mitigar caso isso aconteça. Então é isso. Obrigado, Ciro. Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal, pelo tempo. E desejo a todos aí uma boa reunião. Obrigado, Hélio. Então, dando continuidade, agora a gente passa para o Rafael. Rafael, por favor. Opa, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Bom, primeiramente, eu desejo também um feliz ano novo a todos, que seja um ano de muita saúde, muitas felicidades aí para todo mundo. Dando então prosseguimento à reunião semanal de programação da operação, vou apresentar sobre a previsão meteorológica, começando com esse slide para mostrar como foi a evolução aí da condição sinótica verificada durante a semana operativa. Tivemos uma permanência da precipitação nas bacias das regiões norte, centro-oeste e sudeste, com totais aí de precipitação acima da média semanal nas bacias do São Francisco, do Tocantins, do Xingu, da bacia do Rio Tapajós também, e aqui no sudeste, nas bacias do Grande e do Paranaíba. Tá? Nós fechamos a semana com precipitação acima da média para a semana. Nas bacias do Madeira, nas bacias da região sul e no Tietê, no Paranapanema, e também na bacia do Paraná, aí fechando aí a semana aí abaixo da média, em termos aí de precipitação, tá? Abaixo da média semanal. Tá? Nos últimos dias da semana tivemos aí um avanço de uma passagem de uma frente fria pelas regiões sul e sudeste, ela está avançando hoje pelo Rio de Janeiro, então ajudou a organizar aí a precipitação aí também nas bacias do sul. Tá? Como falei antes, embora tenha tido precipitação nessas bacias, ela ficou abaixo da média para a semana. Bom, nesse slide aqui temos uma figura com a média semanal da velocidade do vento, destacando aí que a geração eólica seguiu desfavorecida aí pelos ventos, desintensificação dos ventos, né? Ela permaneceu desfavorável nos parques do interior da Bahia, do Piauí, e essa semana também começou a diminuir também nos parques sobre o Ceará, tá? na costa norte aqui do Ceará, passaram a apresentar uma diminuição,
por conta aí da aproximação da zona de convergência intertropical, tá? Que é bem típico dessa época do ano, climatologicamente. Essa zona de convergência ela se aproxima aí da costa norte do país, aí a partir de final de dezembro, janeiro, e ficando aí até o mês de abril, aí influenciando o regime de precipitação aí nessa parte norte do país, tá? Na costa norte da região nordeste. Então, praticamente a única região que ainda seguiu favorável para geração eólica foi aí o Rio Grande do Norte, que ainda apresentou aí uma atuação do vento aí um pouco mais intensa em relação aos outros estados. Bom, o cenário que os modelos numéricos estão sinalizando aí na próxima semana operativa, de 8 a 14 de janeiro, é praticamente uma manutenção do cenário que a gente vem observando aí nas últimas 2 semanas, a permanência aí da precipitação sobre as regiões norte, centro-oeste e sudeste, com expectativa aí de precipitação acima da média semanal aí nas bacias do Tocantins, do Xingu, Tapajós, no São Francisco também, e aí próximo da média aí nas bacias do Grande, Paranaíba, Paraíba do Sul, e abaixo da média nas bacias aqui do centro-sul do país. Então, tanto as bacias da região sul, como também Paranapanema, Tietê e o Paraná. Então, a expectativa é de que tenhamos uma manutenção aí desse cenário na próxima semana. Tá? Sim, o destaque também é para a bacia do Doce, tá? Que deve apresentar um pouco mais de precipitação aí na próxima semana, tá? Em relação à semana atual, tá? Com precipitação aí acima da média e também para essa bacia. Bom, com isso, a gente está esperando aí a nossa expectativa é de que temos uma estabilidade em termos de média de temperatura máxima na próxima semana, tá? Uma permanência aí na média em todas as capitais do país. O diferencial da próxima semana em relação a essa é em relação às regiões sul e sudeste, que, diferente dessa semana, em que as temperaturas começaram num patamar um pouco mais elevado e foram caindo aí ao longo da semana por conta da passagem da frente fria, ela começou a avançar a partir de quarta-feira pela região sul, né? Teve essa entrada de ar frio na quarta-feira. Então, diferente dessa semana que teve esse comportamento, na próxima semana as temperaturas elas começam um pouco mais baixas nas regiões sul e sudeste e elevam aí no decorrer da próxima semana. Tá? Mas em termos de média, elas seguem estáveis. Em relação à geração eólica, não há uma mudança no comportamento aí na próxima semana. Tá? Permanece estável e desfavorável, principalmente nos parques do interior da Bahia e do Piauí, tá? Na próxima semana. E em relação à geração fotovoltaica também, a expectativa que a gente tem é de que permaneça aí em estabilidade em termos aí de média e de geração aí na próxima semana em todos os parques, né? Sendo os parques aí do Sudeste permanecendo aí desfavoráveis, né? Os parques de São Paulo e de Minas, interior da Bahia também permanece desfavorável, do Piauí também, tá? Os parques de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará seguem aí com a condição um pouco mais favorável para a geração fotovoltaica. Então, esses são os destaques que eu tinha para apresentar a vocês. Agradeço a atenção e me coloco à disposição aí para eventuais dúvidas que possam surgir. Tá? Obrigado. Obrigado, Rafael. Então, agora a gente passa para o Arthur, né, fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica. Arthur, a palavra está contigo. Obrigado, Ciro. Primeiramente, um feliz 2022 a todos e uma boa tarde. Vou começar, então, a apresentação sobre a previsão hidrológica para essa revisão do PMO de janeiro. Conforme o Rafael apresentou, a previsão de precipitação no horizonte do dia 8 até o dia 21 para o Sudeste tem maiores quantitativos nas bacias do Rio Grande, principalmente entre os dias 7 e 13, mas com volumes acima de 5 milímetros na bacia do Rio Grande para precipitação por conjunto durante todo o horizonte. Para o Rio Paranaíba, também a precipitação bem significativa. Já no Paraná e Paranapanema, apesar de ter momentos com precipitação acima de 5 milímetros, ela não é tão significativa.
Com isso, a previsão para a região sudeste é de ascensão da ENA até meados da próxima semana operativa e, em seguida, fica em recessão. O valor verificado até ontem foi de 105% da média de longo termo de ENA, e a previsão mensal ficou em 105% da média de longo termo, o que caracteriza o 35º maior janeiro do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Grande, a gente vai observar na previsão diária um aumento até meados da próxima semana operativa, seguido de uma recessão. A previsão mensal fica em 115% da média de longo termo para a ENA. Isso caracteriza o 29º maior do histórico de 92 anos. Para o Rio Paranaíba, a gente também observa esse comportamento de ascensão até meados da próxima semana operativa, seguido de uma recessão. A previsão mensal fica em 92% da média de longo termo, caracterizando o 44º menor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Paranapanema, a gente observa uma ascensão mais no começo da próxima semana operativa, seguido de uma recessão até o final da próxima semana operativa e depois um aumento. Com isso, a previsão mensal fica em 52% da média de longo termo, o que caracteriza o 18º menor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Paraná, a gente vê uma elevação das afluências nesses próximos dias, seguido de um patamar mais estável na próxima semana e uma recessão na segunda semana prevista. Com isso, a previsão mensal fica em 84% da média de longo termo, o que caracteriza o 31º menor do histórico de 92 anos. Para a região sul, a gente observa alguma precipitação acima de 5 milímetros para as bacias do Rio Iguaçu e Uruguai, e com isso, a previsão de ENA para a região sul ainda segue bem abaixo da média de longo termo, fechando a previsão mensal em 29% da média de longo termo, que é o 3º menor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Iguaçu, a gente observa uma manutenção das vazões para a próxima semana e uma elevação para a segunda semana prevista. A previsão mensal fica em 30% da média de longo termo, o que caracteriza o 3º menor do histórico de 92 anos. A bacia do Rio Uruguai, a gente vem observando que está também bem abaixo da média de longo termo. Ela está passando por uma ascensão, que vem sendo observada desde o início dessa semana operativa. Depois, na próxima semana, ela fica em recessão e começa a subir novamente na semana do dia 15. Com isso, a previsão mensal fica em 27% da média de longo termo, o que caracteriza o 3º menor do histórico de 92 anos. Já para os subsistemas norte e nordeste, a gente observa precipitações mais significativas entre os dias 7 e 12 de janeiro, tanto para a bacia do Rio São Francisco quanto para a bacia do Rio Tocantins. O subsistema nordeste, então, a gente já vem observando uma elevação da ENA desde novembro, e a previsão indica que isso vai continuar a aumentar, então ainda tende a aumentar dentro do horizonte de previsão diária, e com isso a previsão mensal fica em 159% da média de longo termo, o que caracteriza o 3º maior janeiro do histórico de 92 anos para o subsistema. Aqui é o acompanhamento dos postos do trecho médio do São Francisco. A gente pode observar grandes quantitativos de chuva aqui apresentado desde 8 de dezembro até o dia de hoje. E aqui em cinza a gente pode ver Sobradinho, que vem apresentando uma ascensão da vazão. Então, para a bacia do Rio São Francisco, a perspectiva é de aumento das vazões durante todo o horizonte previsto, de previsão diária, e com isso a previsão mensal fica em 158% da média de longo termo, o que caracteriza o 2º maior do histórico de 92 anos. Já para o subsistema norte, a gente também vem observando uma ascensão das afluências desde novembro, tende a ficar com a previsão diária apontando uma elevação até o começo da próxima semana operativa, seguido de uma recessão, mas ainda assim a gente vem observando valores bem acima da média de longo termo. A previsão mensal está em 205% dessa média, o que caracteriza o 4º maior janeiro do histórico de 92 anos para o subsistema norte. A bacia do Tocantins
Apesar da chuva, ela já vem com uma ENA muito acima da média de longo termo. O valor verificado para ontem foi de 262% da média. Ele tende a entrar em recessão durante todo o horizonte de previsão diária e semanal. A previsão mensal fica em 202% da média de longo termo, que caracteriza o terceiro maior janeiro histórico de 92 anos. Aqui a gente pode ver um panorama para a próxima semana operativa da previsão, com previsões em destaque para acima de 120% da média de longo termo para as bacias do rio Telespires, do Xingu, do Tocantins, Curuaúna, Guatumã, Jari, Paraguari, Parnaíba, São Francisco, Paraguaçu, Jequitinhonha, Mucuri, Doce, Tabapuana e o Rio Grande, e com previsão entre 80% e 120% da média de longo termo, tendo destaques para o Rio Madeira, o Rio Paranaíba, o Paraíba do Sul e o Rio Paraná, e o restante está com previsão abaixo de 80% da média de longo termo, principalmente aqui na região sul do país. A previsão hidrológica mensal, a gente vê para o subsistema sudeste que o PMO indicava 96% da média de longo termo para as ENAs, e agora a revisão indica 105% da média de longo termo, caracteriza o 35º maior janeiro do histórico. Para o subsistema nordeste, a previsão inicial do PMO era de 123% da média de longo termo para as ENAs, e agora na revisão está indicando 159% da média de longo termo, que caracteriza o terceiro maior do histórico. Para o subsistema sul, a gente teve uma queda dessa previsão, fechando janeiro em 29% da média de longo termo, que é o terceiro menor do histórico. E para o subsistema norte, a gente teve um aumento dos valores previstos, fechando em 205% a média do mês de janeiro, que é o quarto maior do histórico de 92 anos. Aqui a gente olhando os panoramas semanais e as aberturas para o próximo mês previsto, a gente observa que na semana 2, para o subsistema sudeste, teve um relativo aumento aqui na previsão, e a partir da semana 3 e as aberturas para o mês de fevereiro, elas estão bem condizentes com o que foi previsto no PMO. Para a região sul, a gente observa praticamente um deslocamento abaixo do que vinha sendo previsto no PMO, com as aberturas ainda muito próximas para o mês de fevereiro, com o limite inferior em 13%, o limite superior em 208% e o valor esperado em 58%. Para o subsistema nordeste, a gente vê um aumento aqui das previsões semanais, especialmente para a semana 4, e também as aberturas, principalmente os valores esperados em 145% e 217%, no limite superior acima do que vinha sido visto no PMO, e 31% no limite inferior. Para o subsistema norte, a gente também vem observando uma previsão que está acima do que foi previsto no PMO, com as aberturas também um pouco acima. Então, 186% de limite superior, 105% de limite inferior e 141% de valor esperado. Analisando agora os armazenamentos por subsistema, a gente observa que tanto o subsistema norte, nordeste e sudeste estão com um aumento de seus armazenamentos, enquanto a região sul vem apresentando uma queda desde o mês de novembro. Olhando alguns reservatórios de grande interesse do CIM, a gente pode ver que todos estão com recuperação dos seus armazenamentos, em especial Três Marias está com 57,6% de energia armazenada. E a gente também pode observar que para todos esses reservatórios, eles estão com uma energia armazenada superior ao que foi observado neste mesmo período no ano passado. Com isso, eu encerro minha apresentação. Volto a palavra para você, Ciro, e fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Obrigado, Arthur. Então, agora a gente vai para a terceira apresentação desse bloco com Paulo Vitor, né? Paulo, a palavra está contigo. Muito obrigado, Ciro. Uma boa tarde a todos. E vamos então ver aqui uns destaques da operação hidráulica para a semana operativa. Bom, de praxe, temos aqui as nossas salas de crise e acompanhamento coordenadas pela Ana, com participação do ONS. E desde o nosso último encontro, na nossa reunião semanal, nós não tivemos novidades nessas salas, pois a maioria delas ainda está para acontecer nesse início de ano de 2022.
Dentre elas, eu posso destacar aqui que, por exemplo, a sala de crise do Tocantins e do São Francisco acontecem na próxima semana, no dia 11 e 12, respectivamente, e do Sul e do Paranapanema na semana seguinte, nos dias 18 e 20. E quanto a alguns outros destaques que gostaria de comentar com vocês, principalmente na questão de Jupiá e Porto Primavera, nas suas defluências, que sempre são objeto de interesse nosso, e observar aqui que, desde o aumento das defluências que ocorreram ali no período de Piracema, que se iniciou ali em novembro, se estendendo até o final do mês de fevereiro, onde buscou-se praticar vazões em Jupiá da ordem de 3.600, modulando elas de acordo com a de Porto Primavera, mantendo o seu mínimo de 3.900, mas em alguns momentos defluindo um pouco a mais em virtude das incrementais verificadas nesse trecho. Porém, também um ponto agora de mais atenção, que foi no final de dezembro, ali em 23 de dezembro de 2021, foram iniciados alguns testes com o objetivo de reduzir essas vazões para patamares menores, ali na ordem de 3.300 metros cúbicos por segundo em Jupiá, dessa maneira preservando um pouco mais os armazenamentos das bacias de cabeceira, principalmente do Paranaíba e do Grande. E através desses testes, com reduções feitas em 100 metros cúbicos por segundo a cada 2 dias, foi possível então chegar ali ao longo do dia 27 do 12, nesse patamar de 3.300, que é esperado que se continue até o final da Piracema, ao final de fevereiro. E dessa maneira, verificamos para o dia de ontem uma vazão de 3.316 em Jupiá e 3.917 em Porto Primavera. Quanto à questão de controle de cheias, nós gostaríamos também de informar aqui que houve revisão dos volumes de espera para o presente ciclo, 2021-2022, por alguns condicionantes. O primeiro deles, que motivou a primeira revisão que ocorreu na semana anterior, foi devido à manutenção de uma restrição de defluência máxima da usina de Funil, na bacia do Rio Grande, em 1.500 metros cúbicos por segundo, frente aos 1.250, que é originalmente atribuída a essa restrição pelo FCRH 895 de 2020, onde foi possível, através do agente de geração, nos flexibilizou essa restrição para 1.500, devido às questões de armazenamento que são verificadas na bacia, que, dessa forma, a uma vazão defluente maior não ocorreria danos, como poderia ser verificado caso os volumes fossem mais expressivos. E dessa maneira, o sistema de Camargos Funil foi possível, então, ter uma flexibilidade nesse seu volume de espera, que foi feito na primeira revisão. Todavia, nessa semana agora, foi possível, então, verificar uma segunda revisão que foi necessária, em virtude da alteração da classificação hidrológica que é descrita no Plano Anual de Prevenção de Cheias, por conta dos índices SOI, que foram verificados para o ano de 2021. Temos aqui uma tabela que mostra esses índices para este ano, e lembrando, como já bem descrito no plano e agora brevemente rememorado, que esse índice leva em conta um somatório para os índices de junho a novembro ou de julho a dezembro, de forma que a somatória de julho a dezembro indica, então, valores da ordem acima de 8 desse índice, e dessa maneira a classificação que o plano originalmente foi feito, que indicava um cenário hidrológico seco, normal, agora indica um cenário hidrológico seco. E dessa forma, como também já bem calculado no plano anteriormente, os volumes foram, então, revisados e adequados para essa nova questão deste novo cenário, e disponibilizado, assim, para as áreas e os demais modelos energéticos. E os documentos que contam sobre essa revisão, tanto para o plano de cheias, como para o relatório de regras da bacia do Rio Paraná até Porto São José, e também o arisco correspondente a essa região, ele já se encontra no Sintegre, e no slide na sequência teremos os links e alguns QR Codes, caso queiram ter um acesso mais facilitado a esses documentos. Gostaria de comentar aqui também que as usinas de Funil, no Paraíba do Sul, e de Boa Esperança, na bacia do Parnaíba, estão ocupando o volume de espera nessas últimas semanas, e estão operando para controle de cheias, maximizando as suas defluências, buscando objetivar, então, um volume mais próximo ao volume de espera. É importante salientar também que tem um FCRH 2566 de 2022, que para a usina de Xingó, que determina uma vazão defluente máxima um pouco maior, de modo que foi necessário, então, aumentar a defluência de Itaparica e os aproveitamentos ajusantes da mesma, por conta do volume de espera que está um pouco abaixo do volume atualmente verificado em Itaparica. Dessa maneira, com esse aumento de defluência, é esperado que o volume de Itaparica se aproxime também do seu volume de espera ao longo dos próximos dias. E, como mencionado para vocês, fica aqui também os links e os QR Codes, caso queiram acessar as revisões desses documentos que foram anteriormente citados. E aproveito, então, para desejar, então, um feliz ano de 2022, com muito sucesso e trabalho árduo para todos nós. Muito obrigado a todos. Encerro aqui a minha participação, Ciro, e fico também à disposição para eventuais questionamentos e dúvidas. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que apresentaram nesse bloco. Então, a gente vai agora para um intervalo aí de 5 minutos e retornamos aí após o segundo bloco das apresentações. Muito obrigado a todos até aqui. Boa tarde, então, pessoal, novamente, retomando agora o segundo bloco de apresentações. Nesse bloco, a gente vai tratar, então, sobre... dividido, né, entre o pessoal da PEC, da previsões de carga, e os resultados do PMO e intervenções relevantes com a PRM. Primeiramente, então, eu vou convidar o Danilo para fazer a apresentação da previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário. Danilo, por favor. Obrigado, Ciro. Só compartilhar aqui. Bem, boa tarde a todos. Espero que todos tenham tido uma ótima virada de ano. Começando aqui a primeira apresentação da previsão de carga diária do ano. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nós tivemos aí uma semana atípica, né? Uma carga um pouco mais baixa, no nível de temperatura que nós tivemos, mais devido a ser a primeira semana do ano, seguida aí das festas de final do ano. E nós tivemos também, em especial essa semana, a chegada de uma frente fria que acabou derrubando a carga aí no final de semana. Tá? No geral, foi uma semana bem tranquila, 85% dos desvios vieram abaixo de 3%, né? Um desvio médio aí de 1,86% do PDP. No subsistema Sul, as chuvas já impactaram um pouco mais na carga, nós não tivemos grandes variações de temperatura, o que não proporcionou grandes variações nos modelos, né? Então, a carga caiu aí por causa dessa chuva, e nós tivemos aí uma semana um pouco abaixo da média, 57% dos desvios abaixo de 3%, uma média de 3,27% de desvio no PDP. Sistema Nordeste, chuva ao longo da semana, uma carga baixa, bem comportada, várias áreas aí com chuvas, né? E foi uma semana bem tranquila também, 85% dos desvios abaixo de 3%, 1,69% de desvio médio na semana. No subsistema Norte, a carga variou bastante, né, devido à redução, elevação de carga de consumidores livres, além também de alterações bruscas aí no intercâmbio. Foi uma semana um pouco conturbada, mas para um nível de carga que se tem na região Norte, não está muito fora da média. 57% dos desvios abaixo de 3%, 3,26% de desvio médio de PDP. Então, nós temos aí o SIM, né? O SIM que é mais impactado aí pelo Sudeste e Centro-Oeste, quando não temos grandes desvios no sistema Sudeste e Centro-Oeste, o SIM vem bem, né? Nós tivemos aí uma semana bem comportada no geral, 97% dos desvios abaixo de 3%, 1,09% de desvio médio no PDP. Bem, é isso que eu tinha para a semana. Boa tarde a todos. Agradeço a atenção. Obrigado, Danilo. Então, vamos agora para a segunda apresentação com a previsão de carga para o PMO, que ela vai ser feita com o Douglas. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Está contigo. Obrigado. Boa tarde a todos. Um feliz ano novo, um excelente ano de trabalho a todos nós. Acredito que vocês já estão vendo minha apresentação, então vamos dar sequência aqui à reunião semanal, falando a respeito das previsões de carga semanais, bem como seu acompanhamento, muito em linha com o que o Danilo já disse a respeito da carga diária. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, essa semana, inicialmente para o mês de janeiro, nós previmos um bloco mensal de 42.123 MW médio,
Essa semana, com a ocorrência de maiores totais de precipitação em algumas áreas do subsistema, principalmente ali na região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e em Minas também ocorreu isso, que, associado à ocorrência da postergação de retorno das atividades de alguns setores da economia, nós tivemos um desvio de menos 4,1% em relação à nossa previsão, dado que não cresceu tanto que nós havíamos previsto, e com isso nós temos uma expectativa de fechamento dessa carga de 38.954. Para a próxima semana operativa, nós já esperamos o retorno das atividades econômicas, bem como a ocorrência de temperaturas elevadas, né, comportamento bem típico para essa época do ano, nos capitais do sistema sudeste e centro-oeste, com destaque para a maior sensação de desconforto térmico, em função da elevada umidade prevista para ocorrer na próxima semana operativa. Dessa forma, nós consolidamos um valor de 41.573, que, quando comparado ao último valor previsto para a semana, nos representa um ajuste de menos 1,3%, pequeno ajuste só, dado o nível da carga. E para as demais semanas, nós não realizamos nenhum ajuste nas nossas previsões, mantivemos semelhante aos valores previstos na revisão zero do PMO. Dessa forma, nós temos um valor de janeiro revisto de 41.615, que, quando comparado ao valor previsto inicialmente para o mês, nos sinaliza um desvio de menos 1,2% na nossa previsão. Partindo para o subsistema sul, essa semana, no bloco mensal, nós, inicialmente para o mês de janeiro, prevíamos um valor de 13.608. Essa semana, como o Danilo ressaltou, com a ocorrência da passagem de frente fria no final da semana operativa, a carga reduziu um pouco, e com isso nós tivemos um desvio de menos 1,6% em relação à nossa previsão, com a expectativa de fechamento de uma carga nessa primeira semana operativa de 12.507 MW médio. Para as próximas semanas operativas, né, no caso, nós não realizamos nenhum ajuste nas nossas previsões, dada a sinalização meteorológica de manutenção das temperaturas elevadas para a próxima semana, né, comportamento bem típico para essa época do ano, e também da não ocorrência de precipitação nessa capital, nas capitais da região, fato que colabora para o acionamento da carga voltada para a irrigação, principalmente ali em Porto Alegre, né? Com isso, dada a manutenção dessas previsões da semana 2 a 5 e o valor verificado da primeira semana, nós temos um valor de janeiro revisto de 13.562 MW médio, que nos sinaliza um desvio de apenas menos 0,3% em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês. Partindo para o subsistema Nordeste, essa semana a carga se comportou em caráter semanal de uma forma bem atípica do que nós temos observado na história, se mantendo no mesmo patamar da semana que se iniciou no dia 25/12 e terminou no dia 31/12. A semana ali contemplou o feriado de Natal e o dia antes do Ano Novo, né, o dia 31. Já é uma semana que a carga apresenta uma pequena redução em função da redução das atividades. Essa semana a carga se manteve nesse mesmo patamar. Nós temos a expectativa de fechamento de 10.906, com um desvio de menos 7,7%. Além disso, nós também tivemos a ocorrência de precipitação em algumas áreas da região Nordeste, redução de carga de consumidores livres e redução também da perda em função da variação de intercâmbio. Todos esses fatos colaboraram para o comportamento da carga essa semana, vinha típica do que nós temos observado no histórico dos últimos anos. Para a próxima semana, nós realizamos um ajuste menos 2,4% na nossa previsão, com destaque somente para a ocorrência de precipitação em Recife e em Fortaleza. Consolidamos um valor de 11.744. E para a próxima semana, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste. Dessa forma, nós temos um valor de janeiro revisto de 11.728, que nos sinaliza um desvio de menos 2,3% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui, chegando no subsistema norte, essa semana, com a redução de carga de alguns consumidores livres ao longo dela, nós tivemos um desvio de menos 1,5%, com a expectativa de fechamento de uma carga de 5.813. Para a próxima semana, em questão meteorológica, ele segue bastante estável, né, bem típico para essa época do ano, com destaque somente para aquelas pancadas de chuva que ocorrem no final de tarde em Manaus. E dessa forma, nós não realizamos nenhum ajuste em nossas previsões, mantivemos o mesmo valor previsto na revisão zero do PMO.
Com isso, nós temos um novo valor mensal de 5.902, desviando apenas 20 MW médio em relação ao valor previsto inicialmente para o mês, o que representa um desvio de menos 0,3% em relação à nossa previsão. Aqui, chegando ao fim, para o SIM, que é basicamente a totalização de todos os subsistemas, muito influenciado pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é o subsistema de maior carga. Essa semana nós tivemos um desvio de menos 4%, com a expectativa de fechamento de uma carga de 68,180. Para a próxima semana, dados os ajustes que fizemos nos subsistemas Sudeste e Nordeste, nós temos um decréscimo aqui nas previsões para essa segunda semana, de menos 1,2%, consolidando um valor de 72.794. Para as demais semanas, esses valores não foram alterados, e com isso nós temos um valor de janeiro revisto de 72.808 MW médio, que nos sinaliza um desvio de menos 1,1% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui chegamos ao fim da nossa apresentação, basicamente apresentando as ocorrências que foram relatadas ao longo dela, como os maiores totais de precipitação em Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, e colaborou para o desvio observado no subsistema Sudeste Centro-Oeste. Também tivemos a postergação do retorno das atividades econômicas de alguns setores nesse subsistema. Aqui na região sul, destacamos a passagem de frente fria no final da semana em curso. No subsistema Nordeste, tivemos a associação de vários fatores na redução da carga, como a redução da carga de alguns consumidores livres de rede básica, a redução da perda em função da variação dos intercâmbios, os maiores totais de precipitação verificados em algumas capitais do subsistema. Esses fatos justificam em parte o desvio observado na semana. E, por fim, no subsistema norte, destacando a redução de carga de alguns consumidores livres durante o período. Para a próxima semana, nosso compromisso meteorológico, como dito, é de manutenção das temperaturas médias elevadas, semelhantes às observadas na semana em curso, comportamento típico para essa época do ano, com um destaque aqui para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a maior sensação de desconforto térmico em função da elevada umidade prevista para a próxima semana operativa. O fato que colabora para o acionamento da carga voltada para a refrigeração. No subsistema sul, ressalta a expectativa de baixo total de precipitação durante o período, principalmente em Porto Alegre, onde não há previsão de precipitação. E, por fim, em norte e nordeste, segue comportamento típico para essa época do ano, com temperaturas elevadas, e destaque para a precipitação em Recife, Fortaleza, Manaus e Belém, como comentado ao longo da apresentação. Com isso, eu termino minha apresentação, agradeço a atenção de todos e retorno a palavra para vocês, senhor. Obrigado, Douglas. Então, para dar seguimento aqui nas apresentações, a gente convida o Lucas agora, para apresentar os resultados da revisão do PMO. Lucas, por favor. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, só um minutinho. Bom, começando então a falar um pouco sobre os resultados do modelo Decomp para essa revisão do PMO de janeiro de 2022, depois a gente faz a correção aqui. Então, a gente está nessa revisão encobrindo aí o dia 8 de janeiro, amanhã, até a próxima sexta, dia 14 de janeiro. A gente inicia essa apresentação trazendo os destaques dessa revisão, e o primeiro destaque é o informe de erro, número 001 de 2022 do PMO. Esse informe de erro ele trata do reajuste da revisão do CVU para as usinas de Termobahia e Vale do Açu. Essas duas usinas tiveram seus contratos encerrados no último dia 31 de dezembro, e então, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, os CVUs corretos são os apresentados no despacho 368 de 19 de fevereiro de 2018 da ANEEL. Termobahia assumiu o CVU de R$ 374,87 por megawatt-hora, e a Vale do Açu assume o valor de R$ 450,86 por megawatt-hora. Nós procedemos com a atualização desses CVUs, fizemos a rodada da última revisão, da revisão 0, do PMO de janeiro, e já disponibilizamos ainda ontem, por volta de 12h30, no Sintegre, para acesso de todos vocês. Então, vocês vão encontrar lá no produto DEC e resultados Decomp, no valor esperado,
e dentro desse zip atualização para o DCEM, vocês vão ter acesso tanto ao informe quanto aos decks atualizados e também os resultados. Um destaque também desta revisão é a atualização de CVU, que a gente recebe da CCE. A gente traz aqui a comparação dos CVUs utilizados nesta revisão 1 com a revisão 0 do PMO de janeiro de 22. E a gente apresenta aqui para vocês os maiores destaques, né, que nós consideramos os maiores destaques dessas atualizações. Também pode ficar posterior consulta. A gente só chama a atenção aqui que o Ilha Arjona e Araucária são CVUs provenientes de despachos da ANEEL, mas que foram atualizados também nessa revisão. E Vale do Açu e Termo Bahia, que na última revisão estavam com os valores dos contratos que foram encerrados em 31 de dezembro. Então, elas foram atualizadas nessa revisão, também estão aqui como destaque. Como eu tinha dito, o Ilha Arjona e a Araucária, né, elas foram dois despachos para essa revisão. O número 4.187 de 2021 atualiza o CVU de Ilha Arjona para o valor de R$ 1.922 por megawatt-hora, com validade até o dia 31 de março de 2022. E para a usina de Araucária, a gente teve o CVU de R$ 2.084,34 por megawatt-hora, válido até o dia 31 de janeiro de 2022, segundo o despacho número 4.213 de 2021. E aí, também um pequeno destaque, né, só para estar claro para todos, a Araucária, na primeira semana operativa, ela está com um CVU um pouco reduzido ao do despacho, está no valor de R$ 2.021,97 por megawatt-hora, e esse CVU é informado pelo agente conforme é permitido pela resolução normativa 843. Agora sim, entrando de fato nos resultados dessa revisão, nós temos para os subsistemas Norte e Nordeste o CMO 0, um CMO médio de 0 nesses dois subsistemas, e no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, ambos estão equalizados no valor médio de R$ 50,35 por megawatt-hora. Aqui nessa figura a gente também consegue observar quais limites de intercâmbio de energia foram atingidos para essa revisão. A gente tem o bipolo atingindo seu limite nos 3 patamares de carga. Nós também temos o limite composto pelo FNS mais o FNES nos 3 patamares de carga. A gente tem o FNS atingindo seu limite no patamar de carga pesada e na média conjuntural, e o intercâmbio entre o Nordeste e o Sudeste, o FNES, atingindo o limite na leve conjuntural. O modelo Decomp indica para essa revisão, essa semana operativa, um despacho térmico próximo de 3.900 megawatts médios. A gente pode perceber que esse valor ele é composto por geração através de restrições elétricas e inflexibilidade que foi declarada pelos agentes térmicos. E a gente destaca também que esse valor é um valor indicativo, uma vez que o despacho é comandado pela programação diária. Falando um pouco sobre as usinas AGNL, a gente, nessa revisão do PMO de janeiro, está fazendo o despacho da semana operativa de 12 de março até 18 de março. Como a gente pode perceber aqui na tabela, o valor do benefício GNL das 3 usinas que têm essa característica estão abaixo dos seus respectivos CVUs. Então, dessa forma, a gente não tem o comando antecipado por ordem de mérito de custo para essas 3 usinas. De toda forma, o ONS segue comandando o despacho antecipado da usina de Santa Cruz e da usina de Luiz A.R. Melo para a semana de 12 de março a 18 de março de 2022, por garantia energética. Falando um pouco agora sobre a energia armazenada dos subsistemas, a gente tem no Sudeste e Centro-Oeste uma partida em 29,2%, e uma expectativa de chegar ao fim do mês em 40%. No subsistema Sul, uma partida de 41,6% e um valor esperado para o fim do horizonte no segundo mês em 38,6%. No Nordeste, uma partida de 58,5% e uma expectativa de chegar ao fim do primeiro mês em janeiro, 31 de janeiro, em 70,6%, então considerável elevação.
E no norte a gente tem uma partida de 72,4% e uma expectativa de chegar ao fim do segundo mês de fevereiro, um valor esperado na casa de 96,4%. Sobre a importação de energia, nós recebemos ofertas de 2 agentes para importar energia através do Uruguai. Os 2 agentes ofertaram 5 blocos cada, totalizando 285 megawatts médios por cada oferta. A primeira oferta que a gente apresenta aqui é a do agente Eletrobras, e ela está distribuída em 5 blocos, que vão um valor de R$ 560 aproximadamente por megawatt-hora, até o bloco de maior valor em R$ 2.088,74. Já o outro agente que também enviou oferta através do Uruguai foi a Enel, e a gente recebeu também 5 blocos, sendo o primeiro próximo, o mais barato, próximo do valor de R$ 563 por megawatt-hora, e o bloco mais caro, próximo do valor de R$ 2.093 por megawatt-hora. Para importação através da Argentina, nessa semana operativa, nós não recebemos nenhuma oferta. Passando agora para a apresentação das intervenções energéticas relevantes, para essa próxima semana operativa, né, que, como eu já comentei, vai do dia 8 ao dia 14 de janeiro, nós trazemos aqui as principais intervenções que atendam ao nosso critério de relevância, que são intervenções que alterem os limites sistêmicos ou intervenção em um MUG de grande porte. Começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos uma inspeção tipo A no turbina a gás e uma NR13 programada para esse período de 10 a 19 de janeiro. E nós também temos uma outra inspeção em uma outra turbina a gás, que está programada do dia 11 ao dia 16 de janeiro, na usina de Termorrio. No setor de 50 Hz de Itaipu, para o G8, a gente tem uma manutenção preventiva, que está programada no dia 10 até o dia 21 de janeiro. Na UG1 de Furnas, a gente tem programado do dia 11 ao dia 12 de janeiro uma manutenção preventiva também. Na UG9 de Porto Primavera, a gente tem uma manutenção no regulador de velocidade e tensão. Essa manutenção está programada para o dia 12 de janeiro. E em Jupiá nós temos a correção de vazamento de óleo. E são 2 UGs que vão sofrer essa correção, a UG6 no dia 12 de janeiro e a UG8 de Jupiá no dia 13 de janeiro. No subsistema Sul, nós temos uma manutenção preventiva no dia 8 de janeiro na UG4 de Itaúba e também em Itá, na UG4, uma inspeção quadrienal no gerador, que está programado do dia 8 ao dia 19 de janeiro. No subsistema Nordeste, nós temos para a usina de Paulo Afonso 3, na UG10, uma substituição de para-raio programado do dia 10 ao dia 11 de janeiro, e também na UG11 o mesmo serviço programado no dia 11 ao dia 12 de janeiro. E no subsistema Norte, nós não tivemos nenhuma intervenção para essa próxima semana operativa que seja relevante e atenda os nossos critérios de relevância para trazer aqui para vocês. Com isso, encerro a minha apresentação, Ciro. Fico à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a você. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. A gente vai agora para mais um intervalo e relembro, né, aos participantes que o nosso chat lá está disponível para questionamentos, comentários, sugestões, né? E então a gente vai para o intervalo agora, volta daqui uns 5 minutos com as respostas às perguntas que já chegaram e as apresentações finais. Obrigado. Obrigado. Boa tarde novamente. Então, pessoal, iniciando o nosso terceiro bloco de apresentações, a gente vai, então, pegar esse primeiro período para responder os questionamentos que já recebemos. Então, a primeira pergunta que a gente vai ler aqui é do José Guilherme Machado, da GNA. Ele nos pergunta: prezados, boa tarde, indagamos a ONS na última reunião do PMO e também por e-mail, central de atendimento, a gente recebeu, estava fazendo, né, a avaliação dessa pergunta, então ele reproduziu aqui o questionamento que diz: o representante da Petrobras questionou o ONS sobre a expectativa de limitação
das usinas da região do Norte Fluminense em janeiro e fevereiro de 22. Essas usinas seriam GNA1, Termo Macaé e Norte Fluminense. E o representante do ONS respondeu que há expectativa de limitação de escoamento dessas usinas em 2.600 megawatts médios. A GNA, por sua vez, questionou a respeito das premissas utilizadas pela ONS para tanto, se a expectativa é que somatório de geração hidráulica das usinas da região, que são Simplício, Anta e Ilha dos Pombos, fique abaixo de 220 megawatts médios, ou se algum outro fator estava motivando essa expectativa de limitação da da geração dessas 3 usinas em 2.600 megawatts médios. Para responder o questionamento do José Guilherme, eu vou convidar o José Augusto. Por favor, Zé. Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta de novo, né? Zé Guilherme, meu xará. Veja, não há nenhuma outra motivação, não. A nossa análise ficou baseada muito nas afluências dessas 3 unidades geradoras aí, né? Dessas três usinas, Simplício, Ilha dos Pombos e Anta. E se realmente se configurar como está se configurando, as afluências bem elevadas, até acima desses 220, a gente não prevê que haja uma necessidade de limitar a geração desse complexo. A análise foi feita num cenário, digamos assim, de minimização dessas usinas com valores abaixo de 220. Então, não existe a tua pergunta, né? Respondendo a tua pergunta, não existe outra motivação. Ela está muito focada exatamente nessa variável que é a geração dessas 3 usinas. Obrigado, Ciro. Obrigado, Zé Augusto. Obrigado ao José Guilherme pela pergunta. Então, a próxima pergunta que a gente vai responder, elas foram feitas pelo Renato Dias Ferreira. São 2, na verdade, endereçadas a PRH. Então, vamos lá. A primeira dele pergunta por qual motivo a OHE Três Marias não está destravada no DEC, visto que o EAR da mesma está acima de 60%, desde ontem, dia 6/1. E a segunda pergunta dele, surgiu uma dúvida aqui sobre como ocorrerão os destravamentos das vazões máximas das UHS de Sobradinho e Três Marias, quando os armazenamentos de quaisquer uma das duas ultrapassar 60% do volume útil. O destravamento ocorrerá no D100 no dia seguinte. Gostaria de entender como funcionará, dado que no D100 de hoje, dia 6, Três Marias partiu em 60,83%, mas mesmo assim veio travado no modelo em 150 metros cúbicos por segundo, através do Ópero H. Então, para responder ao Renato, eu vou chamar o Paulo Vitor. Por favor, Paulo. Obrigado, Ciro. Obrigado, Renato, pela pergunta. Uma boa tarde. E para esclarecer um pouco mais sobre essa questão da operação dessas usinas do São Francisco, né, especialmente, a consulta que define qual a faixa operativa que será praticada ao longo do mês, ela é feita no primeiro dia útil do mês correspondente, né, no caso desse mês, mas no início de janeiro, e é feita a consulta com base no armazenamento do dia anterior, e dessa forma é estabelecido se vai estar na faixa de restrição, na faixa de atenção, na faixa normal, sendo a faixa normal essa, né, acima dos 60% de armazenamento, como nas perguntas que você nos encaminhou. E dessa forma, o armazenamento superou 60% ao longo do mês, sendo que a consulta já tinha sido feita. Então, dessa maneira, para o mês vigente, né, será mantida, então, na faixa de atenção, e dessa forma as efluências, então, têm aqueles limites máximos. Mas, de uma forma até mesmo um pouco complementar a uma pergunta que pode surgir na sequência, esses efeitos dessa resolução, eles são suspensos quando em caráter de operação de controle de cheias estão sendo executados. Dessa maneira, pode até ser verificado que para Três Marias foi, então, encaminhado um FCRH, aumentando essa defluência máxima média mensal para a casa de 400 metros cúbicos por segundo, em virtude dessa razão de controle de cheias. Mas, fora isso, a consulta é feita no início do mês e não pode ser alterada ao longo do mesmo, não por caráter do ONS, apenas por uma recomendação da ANA, se assim for necessário. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Paulo. Obrigado, Renato. Vamos para a próxima pergunta. Ela é do Álvaro França. Prezados, boa tarde. Enviei no canal de dúvidas um questionamento a respeito dos valores da MLT do Subsistema Sul, publicados na segunda-feira, que pareceram ligeiramente diferentes dos valores encontrados ao fazer o cálculo utilizando a série histórica de vazões de cada posto.
Enviei nesse mesmo e-mail a memória de cálculo utilizada, mas ainda não obtive resposta até o momento. Há uma estimativa de tempo para a resposta dessas questões, então, nesse caso, é uma pequena diferença, mas ele acha que é importante averiguar. Então, para responder ao Álvaro, eu vou convidar aqui o Arthur. Arthur, por favor. Obrigado, Ciro. Obrigado, Álvaro, pela pergunta. A gente está analisando essa divergência ainda, e quanto antes a gente tenha uma resposta conclusiva, a gente vai encaminhar. E quanto aos atrasos, a gente vai encaminhar aqui internamente, porque a PRH, tão logo ela receba esses e-mails, a gente busca responder o quanto antes. Muito obrigado. E fico à disposição para outras perguntas. Obrigado, Arthur. Obrigado ao Álvaro pela pergunta. A próxima pergunta ela é do Vitor Chiamente. Ela é direcionada foi para a nossa apresentação sobre a carga, onde ele pergunta: vocês poderiam antecipar algo sobre o aprimoramento previsto para o Prev Carga D100 a ser tratado na próxima reunião do CT-PMO-PLD? Ao calcularmos a média para a próxima semana operativa da carga do arquivo DP, divulgado hoje para o D100, o valor é cerca de 4 gigawatts inferior ao previsto no Decomp na média semanal. Essas diferenças tendem a ser compatibilizadas com esse aprimoramento? Para responder ao Vitor, eu vou chamar o Fausto. Fausto, por favor, a palavra está contigo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Vitor, prazer em responder, sempre com algumas perguntas bastante interessantes. Em relação à FT, para ficar decente, infelizmente eu não posso trazer muitas novidades aqui para você agora, até porque nós não tínhamos preparado para isso, mas de qualquer forma, nós já tínhamos programado algumas melhorias, está sendo implementada, tem sim melhorias no modelo para carga D100, e espero que vocês lá debatam bastante, tá, essas melhorias, se não me engano, no dia 13, se não me engano, né? Acho que é dia 13, sim, né? Está marcada lá a reunião da FT, tá? As melhorias estão trazendo bons resultados, sim. Outra coisa é a questão seguinte, em relação à diferença que você diz aí, que você fala, tem duas. Primeiro, só para lembrar que o Prev Carga D100 ele não é utilizado para o D+2 em diante, é o outro modelo, é um STLF, tá? É o modelo do EPRI, que a gente não usa. Então, aqueles blocos que vão para o D100, do D+2 em patamares, eles são os resultados do modelo STLF. Essa semana, particularmente, não foi exatamente, não vamos culpar totalmente a temperatura, mas tudo aquilo que ocorreu naquelas previsões de temperatura, até que o Edson relatou no início, ele também teve influência nos modelos de previsão de carga lógica que trabalham com essa variável. Mas uma outra coisa importante é que os modelos, como eles são dia a dia, né, eles vão sendo rodados dia a dia, vão atualizando um dia, depois o outro, um puxa o outro, e eles não enxergam também que nessa primeira semana, nessas últimas semanas, ele tem um certo peso, o modelo de previsão diário tem um certo peso nas últimas semanas, são semanas muito baixas, muito vazias, né? E quando você faz a previsão semanal, é o bloco todo, você considera algumas questões econômicas que são importantes, como, por exemplo, o retorno de algumas atividades econômicas, principalmente setor de serviço, setor de comércio, etc. Tá? Então, essa é a questão principal dessa diferença. Tá? Mas você vê que, dependendo das previsões de temperatura, daqui para frente, amanhã ele é rodado novamente, diariamente, então vamos ver como é que fica. Por isso que eles não são linkados. É um bloco de semanal, uma perspectiva diferente acima dos analistas que trabalham em cima dele, e o bloco do D100, que é diário, até a final de semana operativa, dia a dia, ele é modelo somente, tá? O primeiro dia da programação, não, ele tem a ação dos analistas, mas do D+2 em diante é o modelo, e nesse momento é o modelo 1 STLF, não é o modelo Prev Carga D100, tá? Ainda, por enquanto, tá? Então, é isso. Outra coisa também que está pendente, né? Fiquei de trazer isso da outra reunião, a questão da micro e mini geração está sendo tratada, nós estamos vendo isso, né? Você levantou da outra reunião, e eu gostaria de ter trazido aqui essa questão melhor discutida hoje, mas isso vai ficar um pouco mais para frente, nós estamos analisando esses impactos aí, porque nesse período aí de carga muito baixa e muita abertura solar, muita luz solar, isso também teve um certo impacto, mas então nós estamos avaliando, ok? Então, um abraço aí para todos.
Obrigado, Fausto. Obrigado ao Vitor pela pergunta. E a última pergunta que a gente vai responder agora, ela é do Leonardo Gomes, onde ele fala aqui: analisando a previsão dos níveis de reservatório entre o quarto e quinto estágio no modelo Decomp, a revisão 1, há uma queda da ordem de 34 pontos percentuais no subsistema norte. Qual seria o motivo dessa redução? Então, para responder ao Leonardo, eu convido o Tiago aqui. Tiago, por favor. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Ciro. Vamos lá, Leonardo. A gente identificou essa variação entre os cenários do quarto, que na verdade do quarto, quinto, e depois a gente volta ao sexto estágio mensal. O que aconteceu? No último estágio semanal, ontem, quando a gente estava convergindo o caso, a gente identificou que no norte, especificamente em Tucuruí, havia uma redução, sim, no último estágio determinístico. Porém, quando a gente observava todos os cenários do segundo mês, que já aí sim são cenários estocásticos, em vários daqueles cenários, o reservatório de Tucuruí reenchia. Aí é importante ressaltar outra coisa: em todos esses casos, todos esses estágios que a gente está comentando, há valores significativos, muito significativos, de divertimento turbinável. Aí, por conta enfim, temos um cenário de investimento turbinável em que a sensibilidade do valor da água ali é zero naqueles reservatórios, não tem o armazenar ou não água naquele reservatório é indiferente para o modelo. Isso causa esse tipo de... Quando a gente está nesse tipo de cenário de oferta e esse ponto de operação, a gente, de fato, tem algumas soluções que não tem nada de errado. A gente não identificou nenhuma possível inconsistência nessa operação diferente do que a gente vem fazendo, do que é feito de fato, mas não havia nenhuma inconsistência, nenhum problema. A gente entendeu que aquele resultado era o resultado realmente associado a todo esse investimento turbinável que levou o CMO todo o norte a zero, levou o valor da água de Tucuruí a zero também. E lembrando, ele reduz o reservatório, mas depois, quando vai para os cenários estocásticos, a gente tem em vários deles, na maioria deles, tinha recuperação do volume do reservatório. Enfim, não identificamos nenhuma consistência e isso não impedia de publicação esse caso. Não teve nada ali que impedisse a publicação desse caso, ele foi publicado e é isso. É isso, Leonardo. A gente... espero ter respondido a sua pergunta. Qualquer dúvida também, você pode entrar em contato com a gente pelo chat ou depois da reunião pode mandar e-mail para a central que a gente tenta responder da melhor forma possível. Muito obrigado. Devolvo a palavra para vocês, Ciro. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado ao Leonardo pela pergunta. Então, vamos agora para o nosso último bloco de apresentações, primeiro com os limites elétricos e as principais intervenções elétricas, com Fernando Viana. Fernando, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Ciro. Boa tarde a todos. Porque eu vou compartilhar aqui a apresentação. Boa tarde a todos. Então, agora vamos apresentar aqui, não é Fernando, né? Vou apresentar aqui os limites elétricos principais impactos na programação e as principais intervenções aí com restrições eletroenergéticas. Então, a primeira intervenção é uma intervenção aqui na área norte e nordeste, que é o disjuntor 9574 da SE Gurupi. Essa intervenção vai ser realizada ali no período de 7 horas e 45 minutos do dia 5 de janeiro, uma quarta-feira, até as 17 horas do dia 9 de janeiro, no domingo, onde vai ser realizada aí manutenção nesse disjuntor. E, como consequência, a gente tem aqui para que o sistema, né, suporte perdas duplas no trecho de Miracema Gurupi e Gurupi Serra da Mesa Peixe 2, associada a contingência simples com falha de disjuntor, deverá aí ser adotado as seguintes restrições, que é limitar o FNS em 3.500, menor ou igual a 3.500, e o FNES aí menor ou igual a 3.000 megawatts. Seguindo, temos aqui, continuando na área norte e nordeste, o banco série 1 da SE Samambaia, em 500 kV, no período aí das 5 horas e 50 minutos às 16 horas e 50 minutos do dia 9/1, onde vai ser realizada a manutenção corretivas para medições e substituições de latas capacitivas desse banco série,
E essa foi uma intervenção aí que tem que ser realizada, porque a postergação dela tem risco aí para os equipamentos. Então, para que o SINA suporte as contingências das linhas de 500 kV nas interligações Sudeste-Nordeste, Norte-Sudeste e Norte-Nordeste, deve ser limitado aí o R seco em menor que 8.200 MW, o FNES menor que 4.200 MW e o FNS menor que 3.700 MW. E, adicionalmente, vamos ter que manter, né, na HSR da mesa com pelo menos 2 máquinas sincronizadas no SIM. Elas podem estar sincronizadas tanto como síncronos quanto como unidades geradoras. Seguindo ainda na área norte-nordeste, temos uma intervenção na LT 500 kV de Poções 3 Sapiaçu, no dia 9/1, das 8 horas às 12 horas, para a manutenção corretiva no TP. Então, para o que o SINA suporte aí dinamicamente contingência simples em linhas e contingência com falha no disjuntor no setor de 500 kV da SE Poções 3, Ibicoara e Sapiaçu, deverá ser mantido aí as seguintes restrições, que é a exportação Nordeste entre menos 5.500 MW e 6.200 MW, o FNES entre menos 2.200 MW e 4.200 MW, e o R seco menor do que 8.200 MW. E, igualmente, anterior deve ser mantido aí na HSR da mesa com pelo menos 2 máquinas sincronizadas no SIM. Seguindo, temos aqui o reator 5E1 e o banco série 5H2 da SE Boa Esperança, também na área norte-nordeste, que no período aí de 7h45 às 23h30 no dia 11/1, que é uma terça-feira, vai estar pedido. Então, eles vão fazer a substituição de para-raios nos terminais aí da SE Boa Esperança. E para que o sistema, né, suporte as perdas simples e duplas consideradas ali na interligação norte-nordeste, deverá adotar as seguintes restrições: o FNNE entre menos 5.000 MW e 4.500 e o FNES menor ou igual a 5.000 MW. Temos também aqui a intervenção do disjuntor 709 da SE Presidente Dutra, que é do período de 7h30 do dia 11/1, uma terça-feira, às 17h do dia 22/1, no sábado, para substituição aí desse disjuntor. Então, aí, para que o sistema, né, suporte contingências múltiplas consideradas aí na SE Presidente Dutra, deverá ser adotada a seguinte restrição, que é o FNNE entre menos 5.000 MW e entre menos 5.000 e 5.000 MW. Temos agora, na área sul-sudeste, E765 kV, uma intervenção na LT 765 kV de Itaberá, Tijuco Preto, circuito 3. Será realizada aí das 5 horas às 14 horas do dia 9/1, no domingo. Então, isso aí é para verificação do circuito de corrente para a entrada de operação do novo CEP do 765 kV. E para que aí o sistema, né, durante essa intervenção, suporte a perda dupla dos circuitos remanescentes da LT 765 kV Itaberá, Tijuco Preto, circuito 8 e circuito 2, deverá ser respeitar as seguintes restrições: o FNS menor que 3.000 MW, o FSE menor que 3.600 MW, GPU menor que 4.250 MW e o RSUL menor que 6.500 MW. Então, continuando aqui na área sul-sudeste, temos outra intervenção na LT 765 kV, agora Foz do Iguaçu e Vaiporã, circuito 3, ser realizada aí das 7 horas às 17 horas do dia 11 a 13 de janeiro, para reparo, né, de cabos para raios, devido ao rompimento dos fios nas torres dessa LT. Então, para que o sistema, né, suporte perda dupla dos circuitos remanescentes de Foz do Iguaçu e Vaiporã, e estando, né, ao UHE Itaipu com 4 ou 5 unidades geradoras sincronizadas no 60 Hz, deverá ser reduzindo em 2.000 MW os limites de RSE. Agora, no elo de Itaipu, o elo CC do UHE Itaipu 50 Hz, haverá uma intervenção também no serviço auxiliar da SE Foz do Iguaçu no cubículo de HAA. Então, de 7 horas e 15 minutos às 16 horas e 45 minutos do dia 14/1, sexta-feira, será realizada a manutenção, né, no sistema de proteção dos cubículos 13.8 kV, e visando aí prover a segurança na operação do SIM perante eventos de perda simples do polo ou bipolo, deverá ser limitado o elo CC menor que 3.300 MW. Por fim, temos aqui a geração térmica por razões elétricas da OET Jorge Lacerda, da área sul. Então, esse despacho mínimo ele foi dimensionado para evitar o corte de carga quando a ocorrência de contingência simples e disponibilidade de equipamentos da rede de operação na região.
Então, a gente está programando aqui o despacho mínimo necessário essa semana de 150 megawatts. E obrigado a todos aí pela atenção. Passo a volta a palavra aí para o Ciro. Obrigado, Fernando. Então, vamos partir agora para a nossa última apresentação, que é sobre a política operativa, que vai ser comigo mesmo. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Acredito que vocês já estão vendo. Pronto. Então, sobre a política operativa, a gente vai começar já com o informe 01 da PRD de 2022. Então, nesse informe aí, na primeira semana operativa de junho ainda, houve alteração na modelagem do limite de FNS em função dos bipolos de Xingu, implementada no arquivo rst-lpp.dat, através da restrição linear por partes, né, número 1, para o primeiro dia do horizonte de simulação. Desde então, um dos coeficientes que modela as retas dessa LPP para cargas entre 0 e 63 mil megawatts foi considerado de forma equivocada com um valor de menos 0,399. A correção, considerando o valor correto de menos 0,339, foi implementada a partir do DEC do dia 31/12/2021, e cabe destacar que, como essa restrição ela é utilizada apenas para o período com rede elétrica, o caso da CCE não é impactado. Esse informe aqui ele foi publicado no Sintegre também no dia 6 de janeiro. E o nosso segundo informe aqui, no DEC do dia 4/1/22, o período de 0 às 8 foi considerado equivocadamente uma inflexibilidade de 200 megawatts para o Termorrio. Essa inconsistência ela impactou apenas no DEC desse dia. E no DEC do dia 5/1, os fatores de participação das pequenas usinas, os registros FR da restrição elétrica RE943, que modela o somatório do fluxo dos bipolos de Xingu e menos o fluxo Xingu-Tucuruí, foram considerados de forma equivocada com o valor 1. O valor correto seria menos 1. Essa inconsistência ela impactou apenas o DEC do referido dia. Então, agora a gente já começa a nossa apresentação. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente traz o resultado aí, uma comparação entre o resultado do DECOMP e do DECEM, da última semana operativa, do dia 1º de janeiro ao dia 7, hoje. E então, em azul, a gente tem a curva do DECEM e em laranja, a curva do DECOMP. Aqui já dá para destacar, né, que no dia 2, devido a uma contingência aí no DECEM, não houve publicação dos resultados do modelo. Então, do dia 2 de janeiro, a gente não vai apresentar resultados aqui. Então, aqui, nesse gráfico aí, a gente pode destacar que as principais diferenças, elas se devem às restrições de unit commitment das usinas, né? Então, note que o início da semana, elas teve usinas que foram despachadas para o atendimento da nota técnica de Natal e fim de ano, e as demais diferenças aí no final da semana foram consequência principalmente de declarações de inflexibilidade. Então, por isso que no final aqui o DECEM ele acaba o resultado sendo menor do que o do DECOMP. Agora a gente vem, então, para um comparativo dos despachos médios. Agora a gente vai comparar os resultados do DECEM com os resultados da programação. A média diária, né, por subsistema. Então, aqui a gente tem no primeiro slide aqui o Sudeste Centro-Oeste. Então, no slide superior aqui a geração hidráulica. Então, nota que na programação a gente vem reduzindo o resultado do DECEM, né? E isso é o controle do armazenamento das bacias do sul-sudeste, né? Conforme a autorização do CMSE, e ajustes de unit commitment.
em compensação, na geração térmica, né, o que a programação vem fazendo é um despacho acima do que o modelo vem resultando. Então, essas diferenças, elas são para atendimento a essa política operativa que a gente vem realizando, né, conforme a autorização do CMSE. A análise agora para o Sul, também muito parecida aí, né, com o Sudeste. Então, a gente nota aí que na hidráulica, né, a gente vem reduzindo bem os resultados do DECEM. Isso é exatamente o mesmo argumento do Sudeste, né, é atendimento à política operativa, controlar os níveis, né, e armazenamentos da região Sul, né, e com isso a gente vem despachando mais usinas térmicas conforme a autorização do CMSE. Já na região Nordeste, então, a gente nota aí que as diferenças entre PDP e DECEM, elas são para atendimento às diretrizes e política operativa das defluências da bacia do Rio São Francisco. Então, os ajustes de geração são devidos aí aos ajustes nos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do São Francisco, com o objetivo de manter a restrição de defluência em nível operativo adequado à operação da OHS Xingó. E também associado o controle, né, dos fluxos da região Nordeste, e também a gente teve o impacto aqui do FSARH de desocupação do volume de espera da OHE Luiz Gonzaga. Já na geração térmica, as diferenças aí que entre PDP e DECEM foram em função do despacho por garantia energética também conforme a autorização do CMSE, né, para atendimento à política operativa e recuperação aí do Sul e do Sudeste. Na região Norte, então, na parte hidráulica, a gente pode dizer que os ajustes foram atendimentos a limite de transmissão, ajuste de unit commitment e o fechamento do balanço. Com relação à geração térmica aqui, né, elas são principalmente, foram muito iguais aqui, do dia 4 ao dia 7 foram exatamente iguais, e as diferenças que ocorreram antes foram redeclaração de disponibilidade e inflexibilidade da UTE Mauá 3. Agora a gente traz aqui, né, o intercâmbio internacional, o que foi programado nessa última semana. Então, a gente teve aqui, dos dias 4, 5 e 6, houve programação de intercâmbio comercial com o Uruguai, e no dia 6 houve também uma importação da Argentina, foi programada uma devolução de energia emergencial que eles solicitaram. Agora aqui a gente traz uma média semanal, né, o resultado do balanço aí entre os subsistemas, né, e aí aqui a gente pode destacar que a carga média do SIM para essa última semana foi de 68 gigawatts médios, então isso representa um aumento de aproximadamente 3,2 gigawatts da semana anterior. A geração eólica de 4,5 gigawatts médios na região Nordeste, é uma redução de 0,5 gigawatts em relação à semana anterior. O subsistema Sul, né, ele continua com um perfil importador de aproximadamente 7,4 gigawatts médios, um aumento de 1,2 gigawatts médios em relação à semana anterior. A gente teve aqui importação da Argentina, como a gente comentou antes, e do Uruguai comercial, e da Argentina foi devolução de energia emergencial. E a geração em Itaipu de aproximadamente 3,7 gigawatts médios. Praticamente a mesma coisa da semana anterior. Agora aqui a gente faz já o detalhamento, né, horário, semi-horário para cada subsistema. Então, no primeiro slide aqui a gente traz o Sudeste, no slide inferior o Sul. Então, os dois subsistemas, a gente nota que eles continuam importadores de energia, então eles não estão atendendo. Note que a gente tem aqui na linha preta a carga, né, e nas colunas aí a composição do despacho de energia. Então, ele
a geração térmica, né, tem uma representação significativa aqui, e o fechamento do balanço, a gente ainda está usando as hidráulicas aí para o fechamento de balanço, onde é possível fazer o acompanhamento da carga, né? Então, é isso. Agora, já passando para o Nordeste e para o Norte, né, a gente nota que o Nordeste ele fica exportador aí do período do meio-dia até as 17 horas, né, isso muito em função tanto da solar quanto da eólica, que acaba gerando mais nesse período, né, e as hidráulicas também a gente vai modulando conforme a capacidade das usinas e a necessidade da carga do SIM. Então, fica mais exportador justamente nos períodos de maior carga, aqui entre 14 e 17 horas. E aí na região norte, que é franco exportador nesse período, né? As usinas da região norte já estão com uma geração bem elevada aí para esse período. Faz a modulação que se pode aí por conta da carga, né? Mas em todos os patamares é o norte que é exportador. Agora a gente faz aqui um resuminho dos motivos de despacho térmico para essa última semana, né? Então a gente teve um total de 10,1 gigawatts médios de geração térmica. Garantia energética representa 52% desse despacho total. Ordem de mérito 20%, inflexibilidade 21% e unit commitment 7%. E por último aí tem uma razão elétrica representando aí menos de 1% nos subsistemas Sudeste e Nordeste. Então isso também muito em função aí das restrições aí da nota técnica do fim de ano e aqui no Sul com relação ali ao despacho de Jorge Lacerda. Agora, então, a gente faz a apresentação por subsistema, da comparação entre os resultados do DECEM e do DECOMP. Então, no Sudeste, aqui no gráfico superior, e o Sul no gráfico inferior. Então, aqui a gente pode destacar, né, do fluxo do FSE entre 3.000 e 4.800 no atendimento daquela nota técnica no final de ano, ele influenciou o CMO do Sul, e no início do dia 1º, representando o CMO mais elevado do que aos demais subsistemas. Isso aqui no Sul, né? E as demais diferenças, elas são atribuídas aí ao melhor detalhamento da carga e da rede no modelo DECEM. Já aqui apresentando para a região Nordeste e para o Norte, né? O Nordeste a gente nota um comportamento mais semelhante entre DECEM e DECOMP, né? Então, de maneira geral, assim, a gente não tem muito a destacar aqui no Nordeste. Com relação ao Norte, né, a gente nota aí que o limite da linha de 500 kV Itacaiúnas-Colinas, ela ficou ativa durante toda a semana, provocando a redução do CMO em relação aos demais subsistemas, com exceção de alguns patamares no início de todos os dias, né, que o limite não fica ativo. E, além disso, no início do dia 1º de janeiro, o limite do fluxo Manaus ele fica ativo, conforme o critério aqui da nota técnica de Natal e final de ano. As demais diferenças, elas são todas atribuídas aí ao melhor detalhamento da carga e da rede. Nesse gráfico agora, então, a gente traz aquela representação geográfica, né, das barras aqui do SIM, para o dia 7, para o dia de hoje, às 18h30. Então, aqui é importante destacar que a gente só tem 30% do total de barras do SIM, né, mas que já dá uma representação. A gente nota, né, que o Sul, Sudeste e o Nordeste estão bem equalizados e uma diferença aqui no Norte. Essa diferença que ocorre aqui justamente é devido à limitação da linha Itacaiúnas-Colinas.
Então, agora nessa próxima parte da apresentação, a gente vai fazer a subdivisão aí, né, pelos subsistemas, apresentando os resultados com essa ferramenta, o Boxplot, onde é uma ferramenta estatística, onde nos permite ver como que está a dispersão dos resultados de cada barra, né? Então, ele fica dividido nessas ferramentas estatísticas, né? Ele tem mínimo, mediana, máximo e os possíveis outliers. Então, vamos para a prática que fica mais fácil de explicar. Então, aqui para o subsistema Sudeste, resultado para o dia de hoje, né, 7 de janeiro. Então, a gente nota aqui que os outliers superiores e inferiores são limitações da linha Itacaiúnas-Colinas, por isso que ficam alguns resultados aqui fora dessa mediana. E, adicionalmente, aqui no período das 19 até as 22, são consequência das limitações nas linhas de 230 kV barra do Peixe Rio Verde. Então, aonde houve essa limitação, ocorrem alguns outliers superiores e outros inferiores. Já na região sul, né, a gente nota já um acoplamento aqui, não houve limitação, né, a gente tem um comportamento mais coeso aqui das barras desse subsistema, né, os únicos outliers que ocorrem aqui é devido ao despacho do complexo de Jorge Lacerda para atender a restrição elétrica. Já na região Nordeste, né, a gente já nota uma maior dispersão e da mesma maneira que no Sudeste, os outliers aqui são devido à limitação da linha Itacaiúnas-Colinas. Com relação ao subsistema Norte, mesma coisa, a linha Itacaiúnas-Colinas tendo um impacto grande aqui nesses outliers superiores. E aqui também é importante a gente destacar que o CMO nulo, que ocorre a 0,30, ele é devido a uma limitação no fluxo Amapá, conforme isso aqui foi por conta de um SGI, né, o 71936 de 21 ainda. Então, era essa aqui as apresentações por Blockspot por subsistemas, né? E agora a gente já vai se encaminhando para o fim da apresentação, onde a gente apresenta os resultados do balanço energético. Nesse primeiro slide aqui do Sudeste, né? Então, nesses últimos meses, a gente pode destacar que a geração hidráulica ela se manteve reduzida para a preservação dos níveis aí dos reservatórios. E, adicionalmente, verifica-se uma redução da geração térmica nas últimas semanas, quando comparado com o período anterior de agosto e novembro, né? Mas que o subsistema ele ainda continua com um perfil importador, né? Para a região sul, né, a gente já nota uma redução significativa aqui das hidráulicas, né? Isso é o esperado, né, por conta das previsões e do que a gente vem verificando, né, nas vazões. Então, nota-se que o Sul ele teve esse perfil no período do inverno do ano passado, ele ainda teve uma geração hidráulica mais elevada, chegando até exportar energia aqui em alguns dias, e de junho ao início de novembro, né, e que depois aí se tornou importador, né, devido a essa condição hidrológica aí que a gente tem notado. E aí, nas últimas semanas, se agravando, aí a gente vem tentando reduzir ainda mais aqui a geração hidráulica do Sul. Na região Nordeste, então, desde maio do ano passado, então, tem um aumento da geração eólica e esse aumento gradativo da geração térmica também percebido aqui, né, a térmica em amarelo, fazendo que esse subsistema ele apresente esse perfil exportador aí desde maio aí praticamente até hoje em dia segue exportador, né? E
No período de outubro, a gente nota que houve uma redução da eólica aqui, né? E a partir de outubro a gente já tem tido essa redução, né? Alguns dias ainda se eleva, mas em média está reduzido já a eólica. E também se verifica se a geração térmica devido à redução do despacho por garantia energética. Então, o que acontece aqui? Quando se eleva, né, a geração hidráulica do norte, a gente acaba também tendo que reduzir aqui por conta das limitações elétricas. E aí, por fim, agora fechando, né, o balanço energético com o norte, né, então a gente nota que é o período úmido aqui bem definido, né, então o norte exportador durante todo o ano, pela carga também ser mais reduzida lá, né, e a hidráulica aqui que vem retomando, né, essa geração elevada aí nos últimos tempos. Então, é isso. Da nossa parte aqui a gente agradece, então ficamos aí à disposição para perguntas pelo chat ou por e-mails, pelo nosso ramais, e a gente vai agora para um intervalo e retorna depois com as últimas perguntas. Era isso. Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Retomando então agora após as apresentações, né, a gente tem mais 2 perguntas aqui para responder. Então, a primeira aqui do Gabriel Godinho. Prezados, boa tarde. Vimos que foi feita a atualização dos volumes de espera para várias usinas hidrelétricas da revisão 1 do PMO de janeiro. Conforme o documento, regras para operação de controle de cheia, bacia do Rio Paraná até Porto São José, ciclo 2021-2022. Gostaríamos de saber se os volumes de espera apresentados nesse relatório para o cenário seco serão utilizados até o final de 2022 em substituição ao cenário normal apresentado no Plano Anual de Prevenção de Cheias de 21-22 para os reservatórios correspondentes. Para responder ao Gabriel, vou convidar o Paulo Vitor. Paulo, por favor. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Uma boa tarde. E sim, exatamente. Até o momento, nós estávamos trabalhando com os volumes de espera para o cenário normal, que era o que nossa classificação indicava. Com essas novas evidências, os novos índices, passamos então a adotar os volumes que já estavam calculados no plano para o cenário seco e atualizamos os relatórios de regras com essas informações e os blocos que são utilizados para os modelos. Então, até o final desse ciclo, ali ao final de outubro, estaremos trabalhando com os volumes para o cenário seco. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. E vamos para a última pergunta de hoje, é do Bruno Belotti. Ele fala aqui, boa tarde, o FSAR 2576 de 2022, relativo ao HE Três Marias, foi publicado ontem às 18h23, após o limite de envio de dados para revisão definidos os procedimentos de rede, assim como já ocorrido em outras ocasiões. A informação ela não deveria ter sido ignorada e adotada na próxima revisão. Para responder ao Bruno, eu vou convidar o Tiago. Tiago, por favor. Obrigado, Ciro. Obrigado, Bruno. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, Bruno. Vamos caracterizar bem a questão aqui de Três Marias. Três Marias, a gente não considera o que vem registrado em FSAR. A gente declara o FSAR e tal, mas no caso de Três Marias, a gente não considerou o FSAR. O que a gente considera é o informe de São Francisco. Esse informe de São Francisco, ele tem como o próprio Paulo Vitor comentou anteriormente, ele é revisto mensalmente, mas em situações excepcionais, especialmente para controle de cheia, está previsto lá na governança da resolução ano 2081 de 2017, que em situações excepcionais para controle de cheias, aqueles valores podem ser revistos. O que aconteceu ali no caso do São Francisco não foi o que motivou a gente considerar aquele novo valor limite, não foi o FSAR, mas sim a publicação do informe de São Francisco, que levou que foi devido a esse caráter excepcional. Por isso que ele foi considerado o limite, o Bruno, não contra o FSAR, mas contra o informe.
E o informe, a gente tem um limite para receber os dados dos agentes, sim, verdade. Os dados que são informados, declarados pelos agentes e tal, esses horários sim têm um limite. Mas no caso do informe, a gente não trabalha com esse horário limite. A gente, o horário, ainda mais com característica de excepcionalidade. Tendo validade para a semana da rodada do PMO, a gente está iniciando a rodada. Antes de publicar o DEC preliminar, a gente considera sim. Obrigado, Ciro. Espero ter respondido a sua pergunta, Bruno. Obrigado, Tiago. Obrigado ao Bruno. Então, a gente encerra aqui as apresentações e as perguntas, né? Nos colocando novamente à disposição para qualquer questionamento, pode ser via o chat da apresentação, pode ser via nossa central de atendimento, ou próprio e-mail de todo mundo, aí a gente está sempre à disposição para os questionamentos. Então, como foi a primeira apresentação do ano, também a gente deseja a todos aí um excelente 2022, de muito trabalho, muita saúde para todos, e agradeço a participação tanto dos colegas nas apresentações e de quem nos assistiu até aqui. Então, muito obrigado a todos, uma ótima semana. Semana que vem tem a próxima apresentação. Obrigado, gente.